A medicina salvou milhões de vidas ao longo da história. Desde a descoberta da penicilina até os avanços modernos na cirurgia, o conhecimento médico tem sido uma ferramenta essencial para o progresso da humanidade. No entanto, existe um lado sombrio dessa ciência que poucos conhecem. Durante séculos, médicos e cientistas ultrapassaram limites morais e éticos, realizando experimentos cruéis em seres humanos. Alguns desses estudos foram feitos sob a justificativa de avanços científicos, outros foram motivados por preconceitos e ideologias desumanas. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos experimentos médicos mais cruéis da história. Mas aviso, algumas dessas histórias são perturbadoras. O experimento de sífilis de Tuskegee. Imagine um grupo de pessoas que confia na medicina para curá-las, mas em vez disso, são usadas como cobaias sem sequer saberem disso. Foi exatamente o que aconteceu entre 1932 e 1972, nos Estados Unidos, com o infame experimento de sífilis de Tuskegee. No estado do Alabama, o governo norte-americano iniciou um estudo com mais de 600 homens negros, a maioria deles agricultores pobres e sem acesso à saúde. Os pesquisadores alegaram que iriam oferecer tratamento gratuito para sangue ruim, um termo genérico que se referia a várias doenças. No entanto, o que esses homens não sabiam era que o verdadeiro objetivo do estudo era apenas observar os efeitos da sífilis ao longo do tempo, sem fornecer nenhum tratamento. Mesmo quando a penicilina foi descoberta na década de 1940 como uma cura eficaz para a sífilis, os médicos do estudo deliberadamente negaram o medicamento às vítimas, apenas para ver o que aconteceria se a doença seguisse seu curso natural. Muitos morreram, outros passaram a infecção para suas esposas e filhos, e apenas em 1972, quando um jornalista expôs o caso, o estudo foi finalmente interrompido. O impacto desse experimento foi devastador. Além das centenas de vítimas diretas, o caso gerou um profundo trauma na comunidade afro-americana, gerando desconfiança na medicina e em programas de saúde pública. Durante décadas, muitas pessoas evitaram buscar tratamento médico por medo de serem enganadas ou usadas como cobaias novamente. Como consequência, o escândalo levou a mudanças radicais na ética médica. O governo norte-americano foi forçado a reformular suas diretrizes de pesquisa em seres humanos, estabelecendo regulamentações rígidas para garantir que ninguém mais fosse submetido a estudos sem consentimento. Em 1974, foi criada a Comissão Nacional para a Proteção de Seres Humanos em Pesquisa Biomédica e Comportamental. E, em 1997, o então presidente Bill Clinton fez um pedido oficial de desculpas às vítimas e suas famílias. O experimento de sífilis de Tuskegee se tornou um símbolo dos perigos da negligência e da falta de ética na ciência, sendo um dos casos mais chocantes de exploração médica na história. Os experimentos de Joseph Mengele. Durante a Segunda Guerra Mundial, Auschwitz se tornou palco de algumas das mais cruéis experiências médicas da história, conduzidas pelo Dr. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Fascinado pela genética e pela busca da raça perfeita, Mengele realizava experimentos bizarros e brutais em prisioneiros, especialmente em gêmeos. Ele injetava substâncias químicas nos olhos de crianças para tentar mudar sua cor, costurava gêmeos juntos para criar gêmeos siameses artificiais e realizava amputações sem anestesia. Ele também realizava cirurgias invasivas sem nenhum tipo de anestesia e testava a resistência humana a diferentes condições extremas, como exposição ao frio intenso, fome e envenenamento químico. Além disso, muitas das crianças que passaram por suas mãos eram mortas após os experimentos, para que ele pudesse realizar autópsias detalhadas. Seus testes não tinham qualquer rigor científico, apenas satisfaziam sua obsessão por manipulação genética e por comprovar teorias raciais absurdas defendidas pelo regime nazista. Os gêmeos eram um de seus principais focos de estudo, pois ele acreditava que poderia encontrar uma maneira de aumentar artificialmente o nascimento de gêmeos na população ariana. Após o fim da guerra, Mengele fugiu da Europa e encontrou refúgio na América do Sul. Primeiro, viveu na Argentina, depois no Paraguai e finalmente no Brasil, onde passou os últimos anos de sua vida escondido, usando identidades falsas. Apesar dos esforços para capturá-lo, ele nunca foi julgado por seus crimes. Morreu afogado em 1979, após sofrer um derrame enquanto nadava em uma praia brasileira. Os horrores de seus experimentos foram revelados durante os julgamentos de Nuremberg, quando os sobreviventes relataram os detalhes das torturas que sofreram.
Seus experimentos representam um dos capítulos mais brutais e desumanos da medicina e serviram como base para a criação do Código de Nuremberg, que estabeleceu diretrizes éticas rígidas para a experimentação médica em seres humanos. Projeto MKUltra. Imagine ser submetido a experimentos secretos, sem o seu conhecimento, e ter sua mente manipulada. Isso aconteceu com inúmeras pessoas nos Estados Unidos, durante o projeto MKUltra, conduzido pela CIA entre as décadas de 1950 e 1970. O objetivo do programa era testar técnicas de controle mental, acreditando que seria possível manipular pensamentos e memórias humanas. Para isso, indivíduos eram expostos a altas doses de LSD, privação sensorial extrema e tortura psicológica. Muitos dos sujeitos sequer sabiam que estavam sendo usados como cobaias. Os testes foram realizados em hospitais, prisões e até mesmo universidades. Pessoas foram forçadas a ingerir drogas alucinógenas sem consentimento e passaram por sessões de hipnose e eletrochoques intensos. Além disso, algumas vítimas foram submetidas a isolamento prolongado em câmaras escuras e privadas de estímulos sensoriais, levando à fragmentação de suas identidades. Os resultados foram desastrosos, levando muitos à loucura e até ao suicídio. Algumas vítimas passaram o resto de suas vidas sem conseguir recuperar a sanidade. Embora o projeto tenha sido desclassificado e exposto na década de 1970, muitos dos documentos foram destruídos e até hoje não se sabe a extensão completa dos abusos cometidos. O estudo monstruoso. Crianças órfãs foram submetidas a abusos psicológicos para testar os efeitos do trauma no desenvolvimento da gagueira. 1939. Era uma manhã fria em Davenport, Iowa, quando 12 crianças órfãs foram conduzidas para dentro de uma sala iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. O silêncio entre elas era denso, apenas cortado pelo ranger do assoalho sob os pés dos pesquisadores. Algumas crianças seguravam as mãos umas das outras, tentando encontrar conforto no desconhecido. O homem de jaleco branco que entrou na sala trazia consigo uma prancheta e uma expressão impassível. Seu nome era Wendell Johnson, um renomado fonoaudiólogo da Universidade de Iowa, e aquele era seu experimento. Junto de sua aluna, Mary Tudor, ele pretendia testar os efeitos da pressão psicológica no desenvolvimento da fala infantil. O estudo começou de maneira sutil. As crianças foram divididas em 2 grupos. Algumas eram incentivadas a falar com confiança, elogiadas por cada palavra bem pronunciada. Outras, no entanto, foram submetidas a um tratamento cruel. Eram constantemente interrompidas, repreendidas por cada hesitação, convencidas de que estavam condenadas à gagueira. "Preste atenção!", bradava um dos pesquisadores, dirigindo-se a uma menina de cabelos trançados. "Você está falando errado de novo. Preste atenção ou nunca será capaz de falar direito." A menina abaixava a cabeça, as mãos pequenas torcendo a barra do vestido. Com o tempo começou a evitar falar, o medo transformando-se em silêncio absoluto. As semanas se passaram e as consequências começaram a se manifestar. Algumas crianças, antes falantes, tornaram-se introspectivas, a insegurança corroendo qualquer resquício de espontaneidade. Outras, que nunca haviam apresentado sinais de gagueira, começaram a hesitar, tropeçando nas palavras, aterrorizadas com a ideia de serem repreendidas. O que se desenrolava ali não era apenas um estudo, mas um pesadelo silencioso. A ciência, em sua busca por respostas, transformava crianças vulneráveis em vítimas. O impacto do experimento foi profundo e duradouro. Mesmo após sua conclusão, as marcas psicológicas permaneceram, moldando vidas e trajetórias. Anos depois, quando a verdade veio à tona, o experimento foi chamado de o estudo monstruoso. Mas para aquelas crianças, agora adultas, não havia nome que pudesse descrever o peso do que viveram. Apenas o eco de vozes severas e a sombra de um silêncio forçado que as acompanharia para sempre. O Laboratório Invisível. Testes químicos em prisões americanas. Nos corredores frios e sombrios de prisões americanas entre as décadas de 1950 e 1970, um segredo inquietante se desenrolava longe dos olhos do público. Homens condenados, muitos deles sem plena consciência do que estavam assinando, tornaram-se peças de um jogo de laboratório sombrio. A promessa era tentadora: tempo reduzido de pena, pequenas recompensas ou até mesmo a ilusão de estarem contribuindo para a ciência. O preço? Seus próprios corpos e mentes.
Os experimentos variavam em natureza, mas um dos mais controversos envolvia o uso de drogas psicodélicas, como o LSD. Patrocinados por agências governamentais e conduzidos por cientistas ligados ao exército, esses testes faziam parte de pesquisas sobre controle mental, reações químicas e resistência humana em situações extremas. Muitos dos presos que ingeriram essas substâncias desconheciam os efeitos devastadores que poderiam enfrentar. Alucinações intensas, surtos psicóticos e danos cerebrais irreversíveis. Em prisões como a de Holmesburg, na Filadélfia, os corredores se transformaram em laboratórios improvisados. Sob a supervisão de médicos como Albert Kligman, os presos recebiam doses de substâncias químicas desconhecidas, enquanto os pesquisadores anotavam friamente os sintomas e reações. As drogas administradas iam além do LSD e incluíam compostos neurotóxicos, agentes de guerra química e medicamentos experimentais. Os efeitos eram imprevisíveis e, muitas vezes, desastrosos. Relatos de ex-presidiários descrevem surtos de paranoia extrema, desorientação prolongada e até mesmo a sensação de perda total da identidade. Alguns nunca mais voltaram ao que eram antes. Outros foram simplesmente esquecidos, suas histórias enterradas nos arquivos secretos das instituições que os usaram. O que torna esses experimentos ainda mais perturbadores é que, na maioria dos casos, não havia consentimento real. Os detentos assinavam documentos sem compreender os riscos reais, e o sigilo do governo impedia qualquer tipo de fiscalização externa. Somente anos depois, com o vazamento de documentos confidenciais e depoimentos de ex-cientistas arrependidos, o mundo começou a compreender a extensão dessa violação de direitos humanos. A história desses experimentos é um lembrete sombrio de como, em nome da ciência e da segurança nacional, vidas humanas foram tratadas como descartáveis. Muitos dos envolvidos jamais enfrentaram consequências legais, e os registros completos dessas pesquisas permanecem em grande parte inacessíveis ao público. Mas as cicatrizes deixadas naqueles que viveram essa realidade são um testemunho de que nem todas as atrocidades acontecem em campos de batalha. Algumas ocorrem em celas frias, sob a luz fluorescente de um laboratório clandestino. Os experimentos de transplante de cabeça. Nos confins da Guerra Fria, enquanto Estados Unidos e União Soviética competiam pela supremacia tecnológica e científica, um dos campos mais sombrios da medicina foi explorado: os transplantes de cabeça. Entre as décadas de 1950 e 1970, cientistas de ambas as potências tentaram ultrapassar os limites da biologia, realizando experimentos macabros em cães e primatas. Na União Soviética, um dos nomes mais notórios foi Vladimir Demikov, um cirurgião pioneiro no campo da transplantação de órgãos. Demikov chocou o mundo ao criar cães bicéfalos, animais que possuíam duas cabeças funcionais. Seus experimentos consistiam em enxertar a cabeça e parte do tronco de um filhote no corpo de um cão adulto. Surpreendentemente, os dois conjuntos de cabeças conseguiam beber, mexer os olhos e até reagir a estímulos por um curto período antes de sucumbirem às inevitáveis complicações vasculares e imunológicas. As imagens e relatos desses experimentos foram amplamente divulgados, provocando tanto admiração quanto o horror na comunidade científica internacional. Do outro lado do globo, nos Estados Unidos, o neurocirurgião Robert White, movido pela ambição de desafiar as fronteiras da ciência, conduziu experiências semelhantes em macacos. Diferente de Demikov, que se concentrava na adição de partes ao mesmo corpo, White tentou realizar transplantes completos de cabeça. Em seus experimentos, ele retirava a cabeça de um macaco e a enxertava no corpo de outro, conectando artérias e veias meticulosamente para manter a circulação sanguínea. Em alguns casos, os animais transplantados recuperavam a consciência e conseguiam mover os olhos, responder a estímulos e até tentar morder os cientistas, embora a paralisia completa do corpo fosse inevitável devido à impossibilidade de reconectar a medula espinhal. A moralidade e a ética dessas pesquisas foram amplamente questionadas. Muitos cientistas viam tais experimentos como atos desumanos e brutais, desprovidos de um propósito prático realista, especialmente devido à incapacidade de restaurar a mobilidade dos animais transplantados. Ainda assim, os estudos de White sobre preservação cerebral influenciaram futuras pesquisas sobre criogenia e neurociência. O legado desses experimentos permanece controverso. As imagens de cães bicéfalos e macacos transplantados continuam a despertar tanto fascínio quanto repulsa.
No fim das contas, a ciência não conseguiu tornar o transplante de cabeça uma realidade viável para os humanos. Mas os avanços feitos nessas pesquisas deixaram marcas profundas na medicina, inspirando reflexões sobre os limites éticos da experimentação científica. Esses experimentos mostram um lado sombrio da ciência, onde a ambição e a falta de ética resultaram em sofrimento inimaginável. Felizmente, hoje existem regulamentações rigorosas para proteger os indivíduos de testes desumanos, mas a história nos lembra da importância da ética médica. O que você acha desses casos? Já conhecia algum desses experimentos? Conte nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história.